Olá, pessoal do segundo ano. Então, hoje continuamos aí os estudos que nós iniciamos na aula passada, referentes à apostila 6, tá? Já aí, segundo bimestre. Então, vamos continuar aí da onde a gente parou. Estamos no gênero textual resumo, tá? Então, eu peço para vocês pegarem o caderno de atividades de vocês da apostila 6, tá? Página 7. Vamos, então, nos focar então agora na natureza do resumo e nas características para a produção de um resumo. Tá? Então vamos lá na página 7, nós temos ali natureza do resumo. Eu quero ler junto com vocês o conceito que a apostila traz e a gente vai pegar os principais pontos. Tá? Vamos lá. A natureza de um resumo. Artigos de divulgação científica, em geral, são textos longos. Por isso, caso o leitor tenha por objetivo o estudo, a pesquisa, poderá aplicar a esses textos um procedimento muito importante: a elaboração de um resumo cujo objetivo básico é sintetizar, selecionando as informações mais importantes do texto base. Como saber que informações são mais importantes? Isso vai depender de alguns aspectos que precisam ser considerados durante a elaboração de um resumo. Primeiro, qual o objetivo do resumo? A quem se destina o resumo e que tamanho deve ser esse resumo. Então, aqui na nossa apostila, nós temos 3 bases em relação à natureza do resumo. Primeiro, o objetivo do resumo. A quem o resumo se destina, tá? Então, qual é o destino desse resumo? E, por último, qual o tamanho que deve ter o resumo? Depende do que está sendo cobrado aí para a produção final desse resumo. A gente já vai ver esses 3 pontos aqui. Vamos lá, então. Pessoas com objetivos diferentes farão resumos distintos. Se o objetivo de quem escreve é apenas destacar os conceitos principais do texto base, o resumo será mais sucinto e objetivo. No entanto, se a intenção do enunciador do resumo for apresentar de forma sintética todas as ideias principais e secundárias do texto base, o resumo será mais detalhado. Então, nós temos o que aqui, pessoal? Temos ali, ó. Se o objetivo de quem escreve é apenas destacar os conceitos principais do texto base, o resumo será mais sucinto e objetivo. Então, se for só os conceitos principais aqui, só conceitos principais, nós teremos um resumo mais objetivo, tá? E mais sucinto. Textos menores, como a gente vai ver nos textos cobrados pela Universidade Federal do Paraná. Agora, se a intenção é apresentar de forma sintética todas as ideias do texto base, aí é mais detalhado, tá? Escolha do interlocutor, o destino, também interfere na seleção das informações do texto base. Certamente haverá diferenças significativas entre o resumo de um capítulo destinado a fazer um leigo se interessar por física quântica e aquele destinado ao estudante que precisa fazer a revisão do tema para uma prova. Então, vai depender do tipo de resumo que você vai produzir, do tipo do interlocutor aí, né? Para quem vai se destinar o seu resumo. E, por fim, o tamanho, tá? Um resumo pode ter a limitação de tamanho, como ocorre com frequência em concursos vestibulares. Se for exigido que o texto tenha até 10 linhas, por exemplo, é preciso se ater apenas ao que é essencial. Aí é o caso que a gente tem aí das propostas que a gente vai trabalhar a partir da aula de hoje, dos textos da UFPR, que é mais ou menos essa base, até 10 linhas ou até 15 linhas no máximo. Tá? Na página 8, na parte de cima, nós temos ali um bom resumo em relação ao texto base deve, primeiro, deixar claro que se trata da reescrita de outro texto. Então, vamos anotar aqui as principais características que devem aparecer no resumo aí. Primeiro, é um texto de reescrita e tem que deixar claro isso para o seu leitor.
Segundo, apresentar as informações mais importantes de modo conciso. Então, o que importa aqui são as informações mais importantes. Três, ser uma retextualização do texto original e não uma cópia. Retextualização, paráfrase, pessoal. Uma retextualização é fazer um texto a partir de outro com suas palavras usando paráfrase. Quarto, manter as relações estabelecidas entre as informações, tá? Então você tem que manter o que o texto base já trouxe, que é a conexão entre as partes do texto. Conexão entre as partes do texto. Ser objetivo, ou seja, não fazer avaliações subjetivas. É um texto de caráter objetivo. Manter-se fiel ao texto base, é um texto então, que cobra fidelidade do texto base. Fidelidade quanto ao texto base, o texto de apoio, tá, pessoal? Ter autonomia, permitindo ao leitor compreender as informações sem ter de recorrer ao texto original. Então tem que ser um texto autônomo. Aqui nós temos as características principais aí ao elaborar um resumo, tá? Temos ali a segunda parte. Ao elaborar um resumo, é preciso se ater aos fatos mais importantes do artigo. Por conta dessa seleção, devem ser eliminados. Então, agora, o que nós devemos eliminar de um texto base na produção de um resumo? O que não seria importante para a gente? Primeiro, qualquer tipo de exemplo. Exemplos trazidos no texto base, no texto de apoio, a gente elimina. Depois, justificativas para uma afirmação, tá? Vamos passar ao leitor as afirmações, porém as justificativas não são necessárias todas, só as mais importantes para a compreensão do tema. Então a gente seleciona as principais justificativas. Explicações detalhadas. Tudo que for de detalhamento a gente também vai descartar do texto aí. Expressões e estruturas sinônimas ou explicativas. Estruturas sinônimas nós também vamos descartar. Informações que podem ser facilmente inferidas, tá? Então, o que é facilmente deduzido, a gente pode descartar. Então, esse N aqui, informações, barrinha aqui, deduções. E tudo que não se relaciona diretamente ao assunto principal, tá? Então, informações sem
relação ao texto base. Então, temos aí que nós devemos descartar, né, do texto base para a produção de um resumo, são os exemplos, as justificativas, detalhamentos, sinônimos, informações, deduções e informações em relação com o texto base. Vamos ver agora, vou apresentar para vocês agora um slide que eu tenho aí sobre produção de resumo específico para a Universidade Federal do Paraná, que é o foco das produções que nós faremos aí nas próximas produções que nós faremos. Primeiramente, nós devemos reconhecer as ideias centrais e as ideias secundárias do texto. O que são as ideias centrais? Ideias centrais é o tema principal, e esse você vai encontrar na primeira leitura de um texto. Então, o que eu peço para você? Que você faça 2 leituras do texto. A primeira é uma leitura integral, na íntegra, o texto completo, para você achar o quê? O tema principal, a ideia central. A segunda leitura, você vai fazer, você vai sublinhar os argumentos utilizados pelo autor, lembrando que o texto base quase sempre é um artigo de opinião, então o autor apresentou o seu posicionamento e os seus argumentos para isso, e esses argumentos apresentados pelo autor são as ideias secundárias, que você vai achar numa segunda leitura, fazendo as anotações, sublinhando as partes mais importantes, tá? Lembrando de tirar tudo que não é importante, como vimos agora, ali pela base da nossa apostila. Segundo, sintetizar o texto tornando fácil a compreensão da produção original. Imagine que o leitor do seu texto não teve acesso ao texto original e a partir da sua produção ele vai entender o texto original. Imaginemos aí que o texto original tem de 40 a 60 linhas e você tem que fazer um resumo de 10 linhas. Em 10 linhas, o seu leitor precisa entrar em contato com o tema e com os argumentos utilizados por aquele autor, tá? O mais importante aqui, o que importa é a opinião do autor. Você não pode apresentar a sua opinião e não pode apresentar novas informações. Se você souber mais informações sobre o tema relativo ao texto base, você não pode apresentar. Se fosse num texto de dissertação, um texto dissertativo, com certeza isso lhe daria nota. Agora, num texto de resumo, é somente o que foi apresentado na sua folha base, tá? E a sua opinião não pode aparecer. Muito cuidado com as conjunções adversativas, o vírgula mas ou vírgula porém. Quase sempre essas expressões, essas conjunções, trazem aí ideia contrária, adversa. Isso daí, com certeza, a sua opinião se aparecer no texto ou novas informações, caracteriza aí a anulação da questão de resumo, tá? Anula e você tira 0 aí. E em relação às afirmações contidas no texto em relação à ideia do autor, você não pode colocar na íntegra, como o autor escreveu, entre aspas. Você deve fazer paráfrase, escrever as palavras do autor com suas palavras. Como falamos agora, apresentar a ideia passada pelo autor com suas palavras, fazer paráfrase. Para isso é muito bom aí que você tenha um domínio, tá? De sinônimos. Para isso, eu indico aí que toda produção sua, você sempre abra ali no seu computador a aba de sinônimos e pesquise aí sinônimos das palavras importantes aí. Nesse caso, para o resumo, só o que é importante, então, dos substantivos das frases, tá? Preservar só o que é essencial para a compreensão do tema. Muito cuidado. Universidade Federal do Paraná adora trazer textos bases escritos por artistas. E artistas floreiam muito para explicar sua ideia. Eles apresentam aí muitas frases com adjetivos, advérbios, locuções adjetivas, locuções adverbiais. Toda essa parte de floreamento que aparece muito com as classes gramaticais, adjetivo e advérbio, você deve tirar do seu texto, preservar só o que é importante. Em cada frase, o mais importante estará no substantivo, que está no núcleo do sujeito, e no verbo, que dá a ação aí, a ação do núcleo do sujeito, tá? Respeitar a progressão em que acontecem as partes do texto. Naquela tua segunda leitura que eu pedi, que você vai fazer as anotações, que você vai sublinhar,
tá? Você não pode colocar, vamos dizer, informação do terceiro parágrafo, depois do segundo, depois do quarto, depois do primeiro e fechar com informação do quinto parágrafo. Você deve respeitar a mesma progressão, a ordem que o autor apresentou os fatos no texto. Nesta ordem, você vai colocar no seu resumido, tá? E por último, apresentar a conclusão do autor. Apresentar a conclusão e especificar isso com palavras como concluiu, finalizou, terminou, tá? O autor concluiu seu texto afirmando que. Na produção de um resumo, nós devemos sempre mencionar as ações do autor, para caracterizar um resumo aí, tá? Você deve usar os verbos que mencionam a ação do autor. Verbos como definir, classificar, enumerar, argumentar, incitar, abordar, enfatizar, exaltar, tá? Nós devemos tentar utilizar os verbos, você pode utilizar verbos no presente, mas é ideal para um resumo usar os verbos no passado, para caracterizar algo que você leu e está passando agora para o seu leitor. Exemplo aqui, o autor definiu tal coisa. Vamos dar um exemplo, vamos dizer, o nome do autor é Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa classificou. Vamos dizer que a profissão dele é advogado. O advogado enumerou. O articulista, quem escreve um artigo, é articulista. O articulista argumentou, incitou, abordou, enfatizou, exaltou. Tente colocar os verbos no passado para mencionar as ações do autor, tá? Que você leu. Então, o que aconteceu no passado. Isso caracteriza bem um resumo. E também, outra coisa bacana para apresentar aí são expressões de concordância, conforme o autor, segundo Joaquim Barbosa, de acordo com o advogado, tá? E lógico, ser um texto breve e conciso, para isso a gente vai cortar todos os floreamentos que falamos agora, tá? Todas as partes extras, aí, informações extras no texto, tá? Não existe produção de resumo sem citações. Para isso, 3 bases a gente tem que citar: fonte, autor e data. No corpo do texto, dentro do corpo do texto, nada de fazer citação fora do corpo do texto, abaixo do texto, entre parênteses. Isso são citações acadêmicas. Então vamos ver agora, pessoal, o mais importante no resumo, o que é a maior necessidade no resumo, a gente apresentar as citações. Então vamos ver agora como apresentar essas citações no seu texto, no seu resumo. Primeira citação que tem que aparecer, citação de autor. Autor você não vai citar uma vez só no texto, tá, pessoal? Você vai citar em toda a frase, então você sempre vai redirecionar aí o autor do texto. Você sempre vai mencioná-lo em todas as frases. Lógico, nós podemos citar em todas as frases o mesmo nome. Então, vão ter alguns tipos de citação. Primeira citação de autor é o nome completo. Como demos o exemplo lá, vamos dizer, no texto de Joaquim Barbosa, tá? Segunda citação, só o sobrenome. Barbosa afirmou, nunca coloque só o nome. Colocando só o nome, você está mostrando para o seu corretor um grau de intimidade com o autor do texto. Só coloque o sobrenome. Então, primeira citação, nome completo. Segunda, sobrenome. Terceira, profissão. O advogado, tá? Quarta citação, o articulista. Quem escreve um artigo é chamado de articulista. E por último, aí a quinta citação, temos lá o autor. Se o teu texto trouxer mais citações do autor além disso, uma sexta citação, você pode trocar por pronome, ele, beleza? Então, a primeira citação de autor, que nós vamos citar na primeira vez nome completo, depois sobrenome, profissão, expressões como o articulista e o autor, tá? Além de citação do autor, nós temos que citar também o veículo de comunicação, tá? Veículo de comunicação nada mais é
do que o meio que divulgou esse artigo. A revista, o jornal, o site. Então aí você vai ter que citar o nome do veículo de comunicação, mas não cite só o nome. Especifique o tipo de veículo. Então vou dar um exemplo. Publicado no texto, publicado no jornal Folha de São Paulo. Vejam que a especificação do tipo de veículo de comunicação, que é o jornal aqui, nós colocamos em letra minúscula. Já o nome do jornal, as iniciais maiúsculas. Tá? Então, nome do jornal, inicial maiúscula, especificação do tipo, jornal, site, revista, letra minúscula. Tá? Então, já citamos autor, veículo de comunicação. Agora, a última citação. Data. Data nós podemos colocar em numeral só. Podemos colocar esse numeral entre parênteses. Podemos apresentar só o ano. Publicado em 2018, publicado em agosto de 2018, mês e ano, publicado em meados de 2018, publicado em 8 de agosto de 2018, tá? Aqui o que você não pode esquecer de colocar é o ano. Nós podemos colocar todas as informações de forma sintetizada, de forma reduzida, tá? Então, aqui, vamos colocar a base de citações que você vai ter que apresentar. Autor, como nós falamos. Data, veículo de comunicação, e o tema, que é aquilo que a gente achou na primeira leitura, pessoal. Então, vou dar um exemplo aqui. No texto de Joaquim Barbosa, publicado em 18 de maio de 2015, no jornal Folha de São Paulo, o autor debateu sobre a legalização do aborto no Brasil. Nós fizemos o que nessa frase? Identificamos o autor, a data, o veículo de comunicação e o tema. Então, como nós já vimos aí no nosso slide, você não pode expor nunca a sua opinião, isso zera a sua redação, e não pode copiar trechos da publicação. Lembre-se de sempre fazer paráfrase. Não esqueça do que a gente comentou no início aí, de fazer as duas leituras do texto, lembrando que a primeira leitura é para você achar o tema principal e a segunda os argumentos utilizados pelo autor. No seu texto de resumo, você vai mostrar uma capacidade de leitura, tá? E lógico, antes de passar seu texto a limpo, nunca esqueça de conferir a ortografia, a coerência, a coesão, tá? E sempre fazer a revisão ortográfica e gramatical do seu texto. Lembrando que na Universidade Federal do Paraná, pessoal, cada erro ortográfico perde aí 4 décimos, tá? Juntando alguns erros, aí você vai ter uma perda de nota grande na sua redação. Então, muito cuidado, sempre faça a revisão ortográfica e gramatical do seu texto. Então, pessoal, essas são as técnicas básicas para a produção de um resumo. A partir da semana que vem, a gente começa a ver propostas cobradas pela Universidade Federal do Paraná e produções adequadas para você usar de base nas suas produções. Por enquanto, eu não passei nenhuma produção ainda. Essa aula não tem produção de texto. Por quê? Porque na semana que vem o Elton vai entregar, eu já produzi, ele vai entregar para vocês uma proposta de resumo para vocês fazerem. Tá? Eu quero deixar bem claro aí que essa proposta vai valer como nota livre do primeiro bimestre, pessoal. Então, semana que vem o Elton vai entregar isso para vocês, eu vou corrigir, e isso é a última nota de vocês do primeiro bimestre. As avaliações do segundo bimestre começam a partir da produção da aula da semana que vem. Então, na semana que vem eu trago essa aula de resumo, com exemplos, se baseando na Universidade Federal do Paraná, tá? E aí já trago uma proposta da apostila de vocês. Então, a primeira proposta de resumo que vocês vão fazer é um texto que o Elton vai entregar para vocês, tá? Ele vai entrar em contato com vocês. Esse texto vocês vão fazer, eu vou corrigir, vale ainda como nota livre do primeiro bimestre. Aí, a partir da próxima aula, nossa, na quarta-feira que vem, eu já passo para vocês a primeira produção, já contando para as avaliações do segundo bimestre.
Tá uma ótima semana a todos, continuem se cuidando aí, pessoal. Um grande abraço, valeu, tchau!